Opa! E aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba. Galera, é o seguinte, hoje eu vou ajudar vocês a resolver a treta que vocês tanto me pedem. Será que vale a pena você comprar mais um controle de Xbox Series S oficial? Esse aqui é o que vem com o console. Ou será que vale mais você investir num GameSir G7 SE? Esse controlinho aqui tem chamado muita atenção da galera. Eu tenho os dois há um bom tempo, testei bastante coisa e hoje eu vou contar tudo aqui pra vocês. Tecnologia, qualidade, preço, conforto e até aquele detalhe que ninguém fala, né? A gente vai falar disso tudo aqui hoje. O controle do Xbox Series que a gente se refere é sempre esse daqui, o que vem com o console, que é o oficial mesmo da Microsoft, tá? Ele vem com o console, você consegue comprar ele hoje em dia facilmente porque tem dele no mercado. Do Xbox One a gente não consegue mais comprar porque não tem dele novo, mas desse aqui tem bastante ainda. Já o GameSir G7 SE é um controle licenciado para Xbox, ou seja, isso aqui não é qualquer controlezinho não. E aí fica aquela dúvida, né? Será que o oficial continua sendo bom mesmo? Ou será que o GameSir superou o controle oficial do Xbox? Eu acho que a Microsoft não vai nem gostar desse vídeo aqui. Antes de qualquer coisa, a gente realmente partir para o Versus aqui, eu quero falar com vocês que tem link de ambos aí embaixo na descrição para você clicar e comprar em uma loja segura, seja qual for a sua opção. Então vamos lá. Bom, questão de design e conforto. O controle oficial do Xbox Series, ele continua numa pegada que a gente já vê aí em gerações passadas do Xbox. Continua com o mesmo padrão, questão de pegada, pô, sensacional. Um controle ergonômico, você pega, você sente que ele realmente encaixa perfeitamente na sua mão. Não tem como você falar que isso aqui não é bom. Isso aqui é totalmente excelente, uma pegada sensacional. Você pode jogar por horas sem sentir qualquer desconforto. Vale a pena lembrar que ele traz pouquíssimas mudanças em relação ao controle do Xbox One S. Questão de textura, tá? Ele tem uma texturazinha aqui que eu não consigo passar em imagens para vocês. Mas escutem só, é uma texturazinha tipo como se fossem pequenos grãos, né? Mas ele só tem aqui na alça, né? Na alça aqui e na parte interna aqui da alça, ou seja, só aqui onde eu estou pegando agora, ó, que ele tem essa textura tipo areia. Já o GameSir G7 SE, ele é muito parecido com a pegada do controle oficial do Xbox Series, porém ele passa uma ideia mais agressiva. Obviamente ele segue todo o padrão aqui, né, dos controles do Xbox, então questão ergonômica, sensacional, mesma coisa, tá? É muito confortável mesmo jogar com esse controle, e ele também tem a alça aqui texturizada. Só que é uma textura diferente, né? Ela parece uns quadradinhos. Esse aqui eu acho que eu consigo mostrar um pouquinho aqui para vocês, ó. Tá vendo, ó? Parece como se fossem uns quadradinhos, né? Então esse aqui ele é mais visível, é uma textura um pouquinho mais grossa do que a textura que a gente tem tipo areia do controle oficial do Xbox Series. Obviamente, mesmo falando de ergonomia e conforto, o grande diferencial desse controle são os botões traseiros aqui, ó, que são botões extras que você pode configurar do seu jeito, e além do mais ainda tem essas chavinhas aqui, ó, que você pode bloquear ou até mesmo liberar esses botões. E aí, será que você prefere ainda o clássico ou o controle cheio de frescura moderna? Mas calma que a gente vai chegar lá falando de tecnologias. Agora vamos falar aqui questão de desempenho e resposta. Esse daqui é o controle oficial do Xbox Series, é um controle muito confiável, com uma conectividade impecável, pelo menos na minha opinião, e também de acordo com os meus testes aqui, tempo de uso. Ele também possui um input lag muito baixo, isso porque ele tem uma nova tecnologia que faz com que, mesmo ele funcionando sem fio, ele fique se reconectando, ele fica renovando a conexão dele com o console o tempo todo, para que você não tenha muito... Como é que eu vou explicar? Não vou falar muito delay, porque tem gente que acha ruim, mas para que você não tenha muito atraso, né? Que é o input lag em si. E, obviamente, ele funciona aí em qualquer Xbox One ou Xbox Series e PC.
de uma forma assim muito descomplicada. Facilmente você pode conectar ele no PC, colocando aqui um cabo USB-C e plugando no seu PC, pronto, já está funcionando. E no caso dos Xbox, basta você sincronizar o controle e boa, já está funcionando, conectado ali 100% nativo. O GameSir G7 SE, ele também é extremamente confiável, porém ele funciona apenas na conexão via cabo, o que impacta muito na hora de você escolher seu novo controle. Na questão de input lag, obviamente é baixo, porque ele só funciona com fio, então com fio você tem uma resposta mais rápida do que sem fio, tá? Só que, obviamente, o controle que já vem no Xbox é uma exceção devido à nova tecnologia. Aqui não, funciona só com cabo e pronto, acabou. Input lag também baixíssimo. Inclusive, alguns reviews que eu li chegam a dizer que esse carinha aqui é mais rápido que o controle oficial do Xbox Series na opção com cabo. Agora vamos falar aqui de recursos de cada controle. Bom, colocando os dois lado a lado assim para vocês verem, né? O GameSir G7 SE, ele tem aqui a conexão de headset, né, que é de 3.5 mm. E aqui no controle oficial do Xbox também tem a mesma conexão. Só que aqui no GameSir G7 SE a gente tem aqui um botão exclusivo para mutar e desmutar o headset facilmente. Na parte traseira, como vocês já viram, a diferença principal aqui são os botões extras, né? Que são aqui, no caso, o R4 e L4, com essas travinhas aqui que você pode travar para você usar ou não usar. Já que atrás é um controle liso, exceto pela parte que eu falei, que esse daqui ele funciona com fio, já esse outro aqui ele funciona com fio, com pilha, com bateria. É um controle muito versátil. Questão aqui dos gatilhos, né? LT e RT. Em ambos os controles são gatilhos magnéticos. Isso te dá uma sensação muito boa quando você acelera o carro, quando você freia, te dá um feedback muito top mesmo em relação à sua gameplay. Já na parte da frente, o GameSir ele se destaca por ele ter aqui um botão de modos, digamos, né? Que é um botão M, que tem várias utilidades aqui, se utilizado, né, junto com o D-pad, junto com os botões direcionais aqui. Então ele tem um botão a mais no frontal que o controle oficial do Xbox não tem. Agora, o maior diferencial entre esses controles é o analógico, sim. O GameSir G7 SE ele já vem com analógico magnético, que são os famosos analógicos com Hall Effect, que não vão dar drift nunca, por desgaste. Já aqui no controle oficial do Xbox Series a gente tem o analógico mecânico normal que se desgasta com o tempo e cai no drift. Dependendo da quantidade de horas que você chega a jogar aí por dia, pode ser que em pouquíssimos meses você tenha problema com esse carinha aqui. Já vi gente ter problema com 2, 3 meses de uso, coisa que aqui no GameSir G7 SE não vai acontecer com analógico anti-drift. Outro ponto muito importante é que o GameSir G7 SE você pode customizar muito mais os botões do que aqui, ó, no controle oficial do Xbox. Isso porque o GameSir tem um aplicativo chamado GameSir Nexus, que te dá essa possibilidade de sair remapeando um monte de coisa. Agora vamos falar aqui de preço e custo-benefício. Na data que eu estou gravando esse vídeo, o GameSir G7 SE está saindo por exatos R$ 295, mas ele pode chegar facilmente ali nos seus R$ 320 por aí, dependendo da cotação do dólar no momento, porque ainda está valendo muito a pena você comprar lá no AliExpress. Embora o estoque nacional tenha esgotado, ainda assim é muito bom você comprar no AliExpress, porque se tiver estoque no Brasil, você consegue pagar na faixa dos 210. Já se não tiver estoque no Brasil, você trazendo de fora, ele sai por uns R$ 295. E quando a gente fala de custo-benefício, o GameSir G7 SE é um mestre, porque através de todas essas tecnologias que ele entrega, pelo que ele custa, olha, o valor é sensacional. Excelente custo-benefício. Já o controle oficial do Xbox, esse daqui sim é um controle caro, tá? Você pode encontrar ele facilmente
por R$ 375 até uns 420. Ele não tem nada demais, tá? Exceto que ele funciona sem fio. E a maior vantagem desse controle aqui é que você consegue, né, comprando por vias oficiais, 1 ano de garantia. Só que é aquilo, né, que eu falei com vocês. Às vezes é algo que vai te dar dor de cabeça. Então você comprou o controle, aí o controle vai lá dar drift. Você manda para a assistência oficial da Microsoft, aí eles demoram um tempo para te retornar o controle ou te mandam um controle novo, só que nesse meio tempo você vai acabar ficando sem controle. Agora vamos lá para a conclusão aqui desse Versus. Se você quer um controle que segue uma tradição já, né, lá desde o Xbox One, obviamente. Se você quer um controle que tem uma garantia de 1 ano, vai com o controle oficial que ele vai te atender. Agora, se você quer um controle diferenciado, com mais tecnologia, mais durabilidade dos analógicos e até mesmo um diferencial para quem joga os jogos competitivos de FPS, por exemplo, olha, vai de GameSir G7C, que ele tem o melhor custo-benefício e também tem mais tecnologia agregada aqui. Eu mesmo fiquei muito surpreso na época que eu comprei meu primeiro GameSir G7C, porque até então eu só lidava com o controle oficial do Xbox, e quando eu peguei o GameSir eu senti, é um controle de excelente qualidade, com muita tecnologia agregada. Um controle que realmente, se não fosse a parte dele funcionar apenas com cabo no Xbox, olha, ele seria um controle muito melhor do que o próprio controle da Microsoft. E para você, qual controle você acha que vale mais a pena? Você acha que vale mais a pena um controle oficial do Xbox, ou você acha que vale mais a pena um GameSir G7SE licenciado para Xbox? Se você curtiu e quer ver os dois, eu deixei o link de ambos aí embaixo na descrição. Eu recomendo ambos para vocês porque eu sei que ambos controles são muito bem feitos, ambos controles atendem qualquer pessoa que vá jogar no Xbox, assim como me atendem perfeitamente durante todo o tempo que eu estou usando eles. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho para você não perder nenhum futuro vídeo, comparando, até mesmo recomendando acessórios para o seu Xbox. E eu vou ficando por aqui, falou e até um próximo vídeo.